Olá a todos, vamos abordar os impactos fiscais nas empresas com as viaturas. Normalmente é um tema que causa diversas dúvidas aos empresários e esta apresentação serve para esclarecer as principais que são verificadas ao longo da nossa relação. Antes de avançar, vou falar um pouco do artigo 20 e do artigo 21 do IVA. São artigos importantes para o enquadramento e dedutibilidade das aquisições para as empresas e julgo ser necessário os empresários terem algum conhecimento. Logicamente, não um conhecimento muito aprofundado, como é óbvio, mas ter pelo menos o conhecimento do essencial nestes dois artigos. Começando pelo artigo 20, a dedutibilidade do IVA dos bens e serviços adquiridos, por norma, só é possível se forem utilizados para a realização das operações que irão conferir vendas ou prestações de serviço. Simplificando e correndo o risco de não ser tecnicamente perfeito, de um modo geral, só podem deduzir o IVA das compras se estas originarem vendas de forma direta. Por norma, há algumas exceções. Vamos ver algumas dentro do tema desta apresentação. Aqui temos o artigo 21 do Código do IVA e no que refere às despesas com viaturas de turismo, exclui-se o direito à dedução do IVA. É considerada uma viatura de turismo que não seja destinada unicamente ao transporte de mercadorias e não tenha mais de 9 lugares. Por princípio, um carro de 2 ou 3 lugares, o IVA na aquisição é dedutível. No entanto, vamos falar em concreto desta situação. Dedutível na proporção de 50% do gasóleo e do GPL nessas viaturas e 100% dedutível se forem viaturas pesadas de passageiros ou pesadas de mercadorias ou que estejam licenciadas para o transporte público. Aqui as empresas isentas, por exemplo de seguradoras, de compra e venda de imóveis, entre outras dentro do artigo 9 do IVA, aqui o IVA nunca será dedutível. Começando pelas viaturas comerciais, de 2 a 3 lugares. O IVA na aquisição ou na locação é dedutível, em princípio. O IVA é dedutível na utilização e na manutenção da viatura. 50% do IVA no gasóleo é dedutível e 100% se a mesma for licenciada para o transporte de mercadorias. Depreciações são aceites fiscalmente e também não têm as ditas tributações autónomas. Por outro lado, as viaturas ligeiras de passageiros, gasóleo, gasolina ou híbridas, o IVA na aquisição não é dedutível, exceto se respeitarem a bens cuja venda ou exploração constitua objeto da atividade da empresa. Por exemplo, uma empresa que seja de comércio de aluguer de viaturas, os táxis, escolas de condução, etc. Aí sim. O IVA não é dedutível também na utilização e manutenção, à exceção daquelas que eu referi naqueles exemplos anteriores. 50% do IVA no gasóleo é dedutível e é 100% aceita, é 100% dedutível se for licenciada para o transporte público de passageiros. As depreciações são aceitas fiscalmente com o limite, até o limite de 25 mil euros de custo de aquisição da viatura. E vai ter as ditas tributações autónomas. Estamos aqui a falar de uma taxa de 10% se o valor de aquisição for até 27.500 euros. Se for uma custo de aquisição de 27.500 euros até aos 35.000, estamos a falar de uma taxa de 27,5% sobre todas as despesas. E se for de uma aquisição de 35.000 ou mais, estamos a falar de uma taxa de 35% sobre todas as despesas. Aqui nas viaturas ligeiras de passageiro híbridas plug-in, o IVA na aquisição e locação é dedutível se o custo de aquisição com um custo de aquisição até 50.000 euros, mais IVA.
O IVA não é dedutível também na utilização e na manutenção da viatura. O IVA no gasóleo é dedutível 50%, mas lá está, é 100% se essa viatura for licenciada para o transporte público de passageiros. 100% do IVA da eletricidade consumida é dedutível. E as prestações são aceitas fiscalmente com o limite de 50 mil euros. As tributações autónomas são um pouco menores do que as viaturas anteriormente referidas. 5% de tributação autónoma para um custo de aquisição até 27.500 euros. De 27.500 euros a 35.000, 10%. E 17,5% se o custo de aquisição for superior ou igual a 35.000 euros. As viaturas ligeiras de passageiros, GPL e GNV, o IVA na aquisição e locação também é dedutível. Se o custo de aquisição for até os 37.500 euros, mais IVA, mais um limite, para o custo de aquisição, para que o IVA seja dedutível. O IVA não é dedutível também na utilização e na manutenção dessa viatura. E também, muito idêntico ao gasóleo, o GPL e o GNV são dedutíveis a 50%, lá está, mas com os 100% se essa viatura for licenciada. As prestações são aceitas fiscalmente também com o mesmo limite dos 37.500 euros de custo de aquisição. Já as tributações autónomas também são um pouco inferiores às normais, são 7,5% para um custo de aquisição de 27.500 até 27.500 euros, 15% entre 27.500 euros e 35.000 euros e 27.500 euros se for igual ou superior o custo de aquisição de 35.000 euros. As mais vantajosas são estas viaturas ligeiras de passeios elétricas. O IVA na aquisição e locação é dedutível, também tem aqui um limite, mas é superior. Estamos aqui a falar de um custo de aquisição até 62.500 euros, mais IVA. O IVA também não é dedutível na utilização e manutenção, no entanto, o IVA consumido na eletricidade é 100% dedutível. Também aqui as prestações vão ser aceitas fiscalmente com o mesmo limite do custo de aquisição de 62.500 euros. Mas, por outro lado, não há as tributações autónomas. É possível evitar as tributações autónomas nas outras viaturas se for celebrado um acordo escrito com o colaborador ou com o gerente para imputação de rendimento em espécie no IRS e também sujeita à Segurança Social. Esta situação pode ser benéfica, mas deve-se, em cada caso, ser alvo de um estudo em concreto. Claro que as viaturas estiverem afetas à exploração de serviço público de transportes ou destinadas a serem exploradas no exercício da atividade normal das despesas, estas, como é óbvio, não terão as tributações autónomas. Existe essa possibilidade de pagar ajudas para os quilómetros. O normal, 36 cêntimos ao quilómetro, que é este limite que possibilita não ter IRS e Segurança Social. No entanto, existem algumas implicações e obrigações fiscais a ter em conta com este tipo de ajudas, como só é possível a sua atribuição nos casos em que se verifiquem deslocações diárias. No entanto, existem algumas implicações e obrigações fiscais a ter em conta com este tipo de ajudas, como estas, para serem aceites como custo na empresa, é necessário existir um mapa de custos com o processamento de salários, designado mapa de quilómetros, e estas mesmas despesas terão as tributações autónomas de 5%, mais 10% se a empresa tiver um prejuízo fiscal ao final do ano. Também não são consideradas rendimento do trabalho dependente se e só se forem faturadas a clientes, aí é aceito fiscalmente e não tem as tributações autónomas. Não faturadas a clientes e têm esse mapa de controle, aí também vão ser aceitos fiscalmente e terão as tributações autónomas. Mas vamos imaginar que não são faturadas a clientes e nem existe esse mapa de controle, aí nem são aceitos fiscalmente e terão as tributações autónomas. Para finalizar, no entanto, só é possível a sua atribuição nos casos em que se verifiquem as locações diárias para além dos 20 km do domicílio fiscal. E elas só são devidas se o trabalhador for deslocado do seu local habitual de trabalho.
Penso que abordamos os principais pontos desta temática. Obrigado pela vossa atenção.